alunos, tudo bem? Vocês já pararam para se perguntar como os indivíduos se multiplicam na Terra? Como os descendentes surgem a partir de parentais? Pois é, esse é um tema bastante interessante, é o tema da nossa aula de hoje, que são os mecanismos reprodutivos. Basicamente, existem duas formas de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada é aquela em que não há produção de gametas e, consequentemente, não há troca de material genético entre os indivíduos, de modo que os descendentes originados dos parentais, eles são geneticamente idênticos aos pais. Já na reprodução sexuada, nós temos então produção de gametas, troca de material genético e os indivíduos apresentam uma variabilidade genética muito grande e distinta dos demais. Bom, a reprodução assexuada é uma reprodução bastante comum em organismos unicelulares, como por exemplo bactérias, fungos, enquanto que a reprodução sexuada ela é mais comumente observada em plantas e nos animais. Entretanto, alguns animais também podem realizar a reprodução assexuada, e nós vamos observar isso. Vamos lá? Então, por exemplo, bactérias, elas comumente realizam um tipo de reprodução que é conhecida por fissão binária, ou seja, uma bactéria simplesmente cresce, ela multiplica todo o seu material genético dentro dela, a sua taxa de proteína, e então ela se divide em duas outras bactérias que são exatamente idênticas à bactéria que deu origem a elas, sem alteração do seu material genético. Esse é o tipo de reprodução que nós chamamos de reprodução por fissão binária. Existe um outro tipo de reprodução assexuada também, em que acontecem em leveduras. As leveduras são tipos de fungos unicelulares. E do corpo de uma levedura pode começar a surgir um broto, ou seja, começa a crescer um novo indivíduo a partir daquele indivíduo original. Então esse broto se desprende do indivíduo original. Então essa reprodução assexuada por brotamento ela é bastante comum em fungos, principalmente nas leveduras, E esses animais são animais unicelulares, tanto as bactérias quanto as leveduras. Mas nós temos, por exemplo, uma reprodução assexuada que pode acontecer, por exemplo, na estrela do mar. E na estrela do mar, essa reprodução ela é do tipo fragmentação. Então, se essa estrela do mar ela sofre algum tipo de lesão em alguma região do seu corpo, essa porção que se desprendeu, ela tem a capacidade de dar origem a um novo ser vivo, a uma nova estrela do mar. E esse tipo de reprodução a gente chama de reprodução por fragmentação. A reprodução assexuada ela tem uma grande vantagem, que é a sua rapidez. Então, facilmente esses animais conseguem se reproduzir, conseguem se multiplicar, mas também ela traz uma desvantagem, que é a vulnerabilidade que ela coloca esses animais diante de variações que podem acontecer no meio ambiente. Então, como exemplo disso, uma bactéria ela pode invadir o corpo de uma pessoa, ela pode causar uma determinada doença, porque ela consegue se multiplicar e se espalhar rapidamente pelo organismo, mas a partir do momento em que o indivíduo toma um antibiótico cuja bactéria seja sensível a ele, rapidamente toda aquela colônia é dizimada. Já quando falamos de reprodução sexuada, estamos falando daquele tipo de reprodução em que os gametas masculino e feminino são produzidos nos parentais e ocorre então a junção desses gametas, conjunção de material genético, e os indivíduos que são descendentes, eles têm uma variabilidade genética em relação aos parentais, ou seja, eles não são indivíduos geneticamente idênticos aos que deram origem a eles.
E nós temos isso comumente acontecendo nas nossas plantas, né? Então, por exemplo, nós temos plantas angiospermas, que são plantas que apresentam flores, e elas apresentam tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino, e a fecundação ela acontece na flor. E a partir dali nós temos então a produção de frutos com sementes, e essas sementes elas vão gerar então novos organismos a partir de um mecanismo reprodutivo sexuado. Nós temos também a reprodução que nós podemos observar nos mamíferos, como no caso dos seres humanos, dos cachorros, né, dos cavalos, também dos gatos, e é um tipo de fecundação que acontece de forma interna. Então, fecundação interna é aquela fecundação que ela acontece no interior do organismo feminino. Então, o indivíduo do sexo masculino, ele deposita o gameta no interior do corpo feminino e o desenvolvimento do embrião e do feto acontece de forma interna, assim como a fecundação. Mas, professor, por que você está falando de fecundação interna? Né? Se a gente sabe muito bem que essa fecundação ela acontece nos animais de forma interna. Pois é, mas nem todos os animais eles vão apresentar esse tipo de fecundação interna. Alguns animais vão apresentar fecundação externa. Por exemplo, alguns peixes, né, como o salmão, eles vão depositar ali os seus ovos dentro da água em um local específico, e o macho então ele vai liberar o gameta masculino, os espermatozoides, que irão fecundar os ovos externamente, ou seja, o gameta ele não vai penetrar no organismo da fêmea, e essa fecundação ela vai acontecer na própria água. Então é uma fecundação externa. Então precisamos lembrar que dentro da reprodução sexuada nós temos uma fecundação que pode ser do tipo interna e uma fecundação que pode ser do tipo externa. A reprodução sexuada ela traz uma grande vantagem, que é justamente a variabilidade genética. Entretanto, como desvantagem, ela traz uma velocidade menor de replicação quando comparada aos tipos de reprodução assexuada que nós comentamos. Bem, cada tipo de reprodução apresenta o seu papel, a sua importância na natureza, né? Mas para você, me diz aí, qual o mecanismo reprodutivo que mais chamou a sua atenção, que você achou mais interessante e que você acha que representa uma vantagem para esse animal? Então, para que a gente possa fixar bem, o que nós vimos hoje sobre mecanismos reprodutivos. Nós temos a reprodução do tipo assexuada, que é aquela que acontece sem produção de gametas e ocorre principalmente em animais unicelulares, como bactérias, leveduras, mas também ocorre em animais multicelulares, como é o caso da estrela do mar. Vimos a reprodução sexuada, e que a reprodução sexuada ela pode ocorrer com dois tipos diferentes de fecundação, a fecundação interna e a fecundação externa. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, que tenham realizado as anotações de vocês, e nós nos vemos nas nossas próximas aulas. Um abraço a todos e tchau!